Oi, gente, esse é o Divando. Se você está aqui no meu YouTube, já aproveita para seguir a gente, dar o seu like, compartilha, comenta, fala quais filmes que você quer assistir, quer que a gente comente. Hoje a gente vai falar com o Alexandre Patrício, esse psicanalista maravilhoso que já esteve no programa, muito genial e também bem apessoado, né? E nós vamos falar do filme Hamnet, A Vida Antes de Hamlet. Mas antes da gente entrar na parte mais dura e falar de psicanálise, Alexandre, a gente estava falando algumas fofocas que partem de uma ignorância minha, na verdade, que eu não sabia que a mulher do Shakespeare chamava... Agnes. Anne Hathaway. Na verdade, é Anne Hathaway, né, o nome dela. E aí Agnes no Agnes filme. no filme, mas isso acontece porque naquela época, Agnes pronunciava Anne, né, como se fosse um NH. E, por incrível que pareça, isso é bastante simbólico, todo mundo chamava ela de Anne, né? Mas o pai, quando faleceu e deixou o testamento para ela, no testamento do pai, ele escreveu Agnes. Então, é interessante que até nisso, a roteirista, a Chloe Zhao, também como diretora, opta por pegar esse bastidor da história. E colocar Agnes. E colocar Agnes. Também para ninguém achar que ia ser a atriz Anne Hathaway, em vez da Jessie Buckley, que tá maravilhosa. Exato. Anne Hathaway é boa atriz também, eu gosto. Exato. Mas eu acho que também tem uma questão, Tati, em torno da mulher do Shakespeare, né? Quando elas escolhem trabalhar esse nome, toda essa história da mulher do Shakespeare, porque ela ficou com uma fama muito pejorativa, de uma mulher amargurada, que foi abandonada, que o Shakespeare saía para Londres, ficava muito tempo lá, deixava ela sozinha, e ela atrapalhava o processo criativo dele. Então ela foi muito mal vista. Por isso eu acho esse filme incrível. Ele, primeiro, eu acho super feminista e por isso diretora mulher. É muito centrado nela, né? E só fala William Shakespeare faltando 10 minutos para acabar o filme. Exatamente. É a história da Agnes, é a dor dela. Você fica tipo, esse cara não vai sofrer, não? E a conexão dela, né, com a natureza, com o sublime, com o feminino. Bruxa, meio né? bruxa. Exatamente. Mas isso eu tava lendo que também é uma escolha da autora do livro e da diretora. Isso. Porque ninguém não tá na história. Não tem esses registros, né, históricos. Então, o registro histórico que ficou foi esse, né, que ela era uma mulher amargurada, que atrapalhava o processo criativo do Shakespeare. Então, a diretora vai lá, junto com a roteirista, e meio que distorce isso, trazendo o quanto ela teve um papel fundamental, né, cedendo parte do casamento dela para o Shakespeare poder criar. Ela vê ele angustiadão, no filme, né? A gente não sabe se essa cena aconteceu, e fala, vai lá, meu filho. É engraçado que eu acho, logo no começo do filme, né, você percebe uma maturidade muito grande da parte dela. Ela falando assim, não, ele precisa ir. Se Shakespeare fosse mais um cara que tentou ser artista e fracassou, ele seria só um heterotop, né? Exato. Que largou filho, largou mulher pra brincar de artista. Exatamente. Mas ele se tornou Shakespeare. Ele se tornou Shakespeare. Então, fica essa lição pra você que acha que é mais um macho artista, entendeu? Que a sua mulher tem que segurar as pontas pra você brincar de artista. Tenha pelo menos uma veia. Pelo menos cria um Hamlet. Um Hamlet, pelo menos. Pelo menos, eu acho. Foi perdoado enquanto heterotop, né? Foi. Macho branco opressor, porque ele se tornou Shakespeare. E aí, uma outra coisa que a gente estava falando também que eu achei interessante é que antes da gente começar a gravar, você estava defendendo a escolha de uma diretora chinesa. Exato. Justamente porque não Exato. foi criada com esse maravilhamento por obras do Shakespeare, né? Ela não está contaminada por essa figura do Shakespeare como um herói, como um representante master aí da história, né, da literatura. Não, ela não foi atravessada por isso. Então, a roteirista fez questão de escolher uma diretora, né, Chloe Zhao, que é chinesa, embora radicada nos Estados Unidos, mas que não cresceu nesse universo shakespeariano. Então, ela teve também uma liberdade poética para brincar com o filme. Então, eu acho que a partir do momento que ela escolhe colocar o foco na protagonista, na Anne, né, na Agnes, é porque ela está subvertendo aí uma lógica que não ficou muito bem conhecida no campo ocidental, né? O Shakespeare era o gênio e a mulher era amargurada que atormentava a vida dele e impedia ele de criar. Sim.
Então ela distorce tudo isso. É genial. Bom, vamos entrar aqui. Eu fiquei... Engraçado que você até esquece, assim, você entra tanto na história da Agnes que você esquece... Que é o Shakespeare, né? Esquece. E... Bom, tá lá angustiadão, tentando criar um negócio, vai pra Londres, a gente não vê mais ele. Ela fica lá com a bucha de criar 3 filhos, uma menininha doente, né? O filho que não tinha... E aquela sogra que no início é o cão. E depois fica próximo. Nossa, a relação das duas é incrível. Quando né? ela fala, eu quero minha mãe. Quando ela tá fazendo o parto dos gêmeos. E ela fala, eu queria minha mãe. E a sogra, eu tô aqui, Exato. né? Que é bonito isso também, que mostra, diretora mulher de novo, né? Mostra essa união de mulheres. Sim. Porque é o que elas têm ali, elas têm uma outra, né? Sim, sim. E o parto ali sendo feito na casa com muito sofrimento, né? Ela prestes a perder o segundo bebê quando vai nascer os gêmeos, né? Então, a Judith, né, que é a irmã do Hamlet, ela fica ali totalmente angustiada porque ela queria ter os bebês na floresta, né? Ela é muito conectada à floresta. Mas uma chuva intensa, uma enchente, impede ela, né? O rio transborda de ir para a floresta, ela acaba tendo em casa. E ali a gente vê uma sogra muito mais humana, muito mais preocupada e uma conexão muito das forte mulheres. Entre elas. Né? Então acho que o filme tem toda essa veia feminista, que é muito poética. Você vê que ela está o tempo todo usando um vestido vermelho. Isso destoa das outras cores dos personagens, eles estão de cinza, de azul claro, e ela tá de vermelho, né? Sempre. Então, sempre. Isso tem muito a ver com a própria conexão que ela tem com a mãe, né? Que faleceu praticamente na frente dela. Que a mãe dizia, né? Abra o seu coração. Isso é muito bonito. Diante da dúvida, diante da angústia, abra o seu coração, né? Então, foi algo que é passado filogeneticamente. De novo, mulher, né? Essa relação dela com a mãe. Mas a madrasta, ela não gostava, não. Não. Complicado isso, né? De sempre cinema, livrinho infantil, teatro, sempre a madrasta macho, complicado. Sim, Muita madrasta boa. Sim, por aí. E eu fiquei tentando fazer a conexão do filme com a peça do Shakespeare, né? O Hamlet. Hamnet e Hamlet, abre o filme, eles já falam, né? Que são homônimos. São homônimos. Mas no Hamlet é um filho que perdeu o pai. O pai aparece como fantasma e a gente vê isso depois encenado. Lembrando que tem spoiler, senão a gente não consegue falar do filme, não consegue fazer nada aqui. Então tem spoiler. Mas também quem não viu essa altura do campeonato. Por favor, corra pra ver. Sim, né? E eu fiquei tentando achar... Porque não é certeza, né? Li várias matérias dizendo que tem esse livro da Maggie O'Fennell. Que foi, né? Que gerou o filme, né? O roteiro adaptado. O Hamnet é um livro... E ela trabalhou como roteirista no filme também, né? Então, essa parceria dela com a Chloe Zhao. Que acho que também é uma opção do filme e do livro contar essa história... Porque não tem nenhuma certeza que o Hamlet estava num luto terrível e aí vai fazer a peça, mas a gente acredita que sim, tem o mesmo nome do filho, foi poucos anos depois da morte do filho. Que o filho morreu, né, com 11 anos de idade. O filho morre com 11 anos de idade, o Hamlet, de provavelmente peste bubônica, né? E aí tem essa cobrança da Agnes, isso está no filme e no livro. Cadê o seu luto? Cadê a sua dor? Eu tô passando por essa dor sozinha. A resposta dele vem em forma de arte, que é a parte que a gente chora, porque a parte ali, quando ele encena a dor dele, ela assiste, e na cena de maior dor da vida, ela solta uma gargalhada, ou seja, ela simbolizou, ela conseguiu alguma cura. É muito lindo, muito lindo. Mas não tem registros, né? Shakespeare nunca deu uma entrevista dizendo... Não. Eu fiz porque eu estava em luto pelo meu filho, né? Existem vários buracos, né, sobre a biografia do Shakespeare. Inclusive, a data de nascimento dele é uma incógnita, né? Não sabia. Sabe-se quando ele morreu, mas não sabe quando ele nasceu. Tem mas sabemos que é 1500 e alguma coisa. Que é século XVI, né? Exato. Alguns falam que foi em abril, outros falam que foi um pouco depois. Então, tem uma dúvida aí a respeito disso. Mas... Sim, a biografia do Shakespeare tem esses buracos, a gente não sabe se realmente Hamlet foi escrito em virtude da perda do filho, né, do Hamnet, mas eu acho que o filme mostra muito bem esse trabalho de luto e o quanto ele é singular,
Porque quando ele chega e o filho já está morto, e ele vê ali a mulher despedaçada, né? A irmã Judith, que é gêmea, também totalmente despedaçada. Ele acompanha aquilo, ele chora muito, é uma cena muito tocante, mas no dia seguinte, passa ali alguns dias, ele precisa voltar para Londres para trabalhar. E a Agnes está lá, travada, né, vivendo o luto dela, totalmente morta em vida, porque ela está identificada com o objeto perdido, né, o que Freud fala. A sombra do objeto caiu sobre o eu. Então, quando ela perde o filho, ela perde parte dela mesma. E aí ele diz assim, mas a vida tem que seguir. Né? E ela fala, não, a vida para mim não vai seguir. Né? Aí tem um outro trecho que ele fala, já passou 1 ano. Aí ela falou, 1 ano para mim não é nada, em relação à perda do meu filho. E ela começa a ter ódio dele tá aparentemente bem. Ele tá bem, na verdade ele não tá bem. Aí tem outros sinais que o filme indica para nós, né? Ele compra uma casa fantástica, agora esqueci o nome da cidade, mas ele compra uma casa gigante lá, e aí quando eles vão visitá-lo em Londres, ele trabalha no sótão, num quarto super apertado. Aí a gente vê que ele não estava nada bem. Exato. Então, assim, como que um cara, até fala, né, o irmão da Agnes fala, o cunhado do Shakespeare, fala assim, como que um cara que tem uma casa gigante, compra uma casa gigante em tal lugar, no condado tal, né, e trabalha num sótão. Então ele não estava bem, né, ele estava ali preso com os fantasmas dele, e eu acho que essa simbologia da peça, quando vem o fantasma do pai, eu acho que é esse fantasma do filho que atormenta ele. Porque ele diz algo muito significativo, né, sobre o luto, que eu acho que todo mundo pensa. Quando eu assisti isso, eu fiquei pensando sobre os lutos que eu vivi na vida, né? É uma passagem muito sutil, mas muito bonita. Ele diz assim, não é possível que meu filho tenha sumido. Ele deve estar em algum lugar. Sim. Né? E esse lugar que ele encontra é a arte. Né? Ele cria toda essa história para dar um lugar a esse filho perdido que ele não pôde acompanhar. Acho tão bonito a cena que ele está dirigindo o ator, e o ator fala, e ele não está falando do jeito que eu quero, não está falando do jeito que... Ainda não é meu filho, ainda não é meu filho. Né? É tão bonito. Fala sentindo a dor, fala, né? Ele faz aquele ator. Exato. E o ator também é fantástico, sim, né? Sim. Aquela cena é incrível. Sim. Mas eu acho que o que pega muito no filme é o quanto a arte ela tem esse potencial gigante para nos ajudar a simbolizar a dor, a simbolizar aquilo que é da ordem do indizível. Então a gente... Por isso que eu falo, né? Uma nação sem cultura, sem arte... Não simboliza nada. Muito empobrecida, que vai para o acting out, né? Que vai para a destruição, porque não tem capacidade de simbolizar, de se narrar, de poder dar significado ao indizível. Eu ontem entrevistei a Débora Allan, que é uma atriz e diretora incrível de teatro, e aí eu fiz uma pesquisa prévia para entrevistar ela e eu vi que ela tá assim... Tem umas 7 peças em cartaz, 2 ela é atriz, 4 ela dirigiu, 3 vão voltar semestre que vem, então... Ela dirige, sei lá, umas 10 peças por ano. E aí eu perguntei pra ela, né, o que é isso que você não consegue parar? É porque a gente precisa tirar pra todo lado quando é artista, porque tudo paga mais ou menos, então você precisa ter 20 projetos pra ter um salário. Ou é porque tem uma angústia aí, workaholic, né, se parar. Ela falou assim, que desde criança ela tinha essa angústia de precisar, que a única coisa que fazia cessar essa angústia de estar vivo, que não precisa ser necessariamente ruim, mas esse sei lá, esse torpor existencial. Esse ser ou não ser. Esse ser ou não ser. Eis a questão. Eis a questão. Ela falou que a única coisa era seguir perguntando. Eu achei isso tão lindo. Que lindo. Lindo. Ela falou assim, eu preciso seguir perguntando. E trabalhar com teatro, escrever ou dirigir ou atuar, é seguir perguntando. Ela falou, não consigo parar de perguntar. Porque estar vivo é seguir perguntando. Nossa, que sobre lindo. Morte, sobre vida, sobre nascimento. Nossa, eu achei isso tão lindo, tem muito a ver, né? Me lembrou uma frase do Bion, né? Ele cita o Maurice Blanchot, dizendo que a resposta é a desgraça da pergunta. Muito bom. Isso é fantástico, né? Ele diz isso para fazer um paralelo à escuta analítica, ao trabalho do analista. O analista que se propõe a dar respostas... Está estragando. Está estragando.
né? Ou que se coloca naquele lugar de suposto saber, né? Do discurso do mestre, como diria o Lacan, eu sei mais de você, eu sei mais sobre você do que você mesmo, você está anulando qualquer possibilidade do vir a ser desse sujeito, né? E você falou do vir a ser, eu lembrei do como se, que é o ator, no caso da peça, quando a mãe está assistindo e ela começa a ver o filho no ator, esse como se, né, como se fosse o filho, que é quando ela solta a gargalhada, eu acho que o analista, acho que é importante, em vários momentos eu me apoiei na certeza de que meu analista sabia alguma coisa. Ele falar eu sei, eu acho problemático, mas eu ir para uma terapia pensando ele sabe, tal, é bem importante. Muito. É muito importante. Muito. Né? Mas eu acho que isso que a gente cria numa análise, quando você tem um luto que você está vivendo, por exemplo, para ficar dentro do tema aqui, o que é possível fazer com um luto é justamente isso que você falou de não é possível que ele não esteja em nenhum lugar. Então ele vai estar na hora que eu estou contando na análise. Eu lembro que alguns lutos que eu passei, morte do meu avô ou término de alguma relação, término do meu casamento, né? A pessoa, eu continuava poder narrar a história e a pessoa na análise me dava um quentinho de ainda existe, ainda, que precisa naquele momento. Claro. E acho que quando você escreve uma peça de teatro ou um livro, é exatamente o que você faz na análise. Exato. Né? Você continua elaborando, você continua dando existência, você continua lidando, porque você não estava pronto para aquilo, embora aquilo foi. Aí você precisa continuar, de certa forma, a história ali, né? Eu acho isso tão bonito porque quando você fala que a pessoa continua existindo, né? É importante que ela continue existindo até ela perder essa importância. O que é o trabalho de luto? É a gente poder digerir essa perda do objeto, que muitas vezes, à medida que a gente se identifica com esse objeto, a gente perde parte de nós mesmos quando esse objeto vai, né? Então a gente fica sem rumo, fica parecendo que a gente perdeu o nosso eu, e a gente perde mesmo o nosso eu. Mas quando você fala assim, manter esse objeto vivo, né, traz um quentinho no coração quando a gente narra, sei lá, toda vez que eu falo da minha avó, parece que ela tá viva dentro de mim, né? Cada vez que eu lembro de alguma coisa dela, eu me sinto abraçado por ela. Você fez um livro sobre Exato, tristeza. escrevi um livro sobre a tristeza, que não é um livro sobre o luto, mas é sobre a tristeza e o quanto a tristeza para mim foi edificante. E o quanto ela pode ser edificante na nossa vida desde que a gente respeite a tristeza, desde que a gente dê um lugar a ela, né? Então, acho que o oposto desse trabalho de luto é essa crise maníaca que a gente vive o tempo todo, essa necessidade de estar bem, essa necessidade de performar, que essa era neoliberal impõe para nós o tempo todo, né? De ter que mostrar que a gente está bem, está fruindo, está 100%, está good vibes. Aí sim, entope de remédio para continuar performando, porque se parar... Exato. Quando eu assisti a esse filme, eu fiquei pensando, que filme profundo, né? E a gente, querendo ou não, é colocado para aquela época, e a gente fala, nossa, como as pessoas... E quando eu acho a cena da encenação, né, do teatro em si, da peça, quando vai ter a encenação do Hamlet, eu acho aquilo tão poético porque é também democrático. Você vê a nobreza ali em cima, nas partes altas do teatro, mas você vê o povo no chão. Né? Então você vê pessoas mais simples, mais humildes, e todas elas são tocadas pela arte. Na hora que a mãe faz assim no ator e todo mundo faz e junto. você vê a plateia chorando, né? As pessoas, ou seja, aquele luto encenado ali também diz algo sobre o meu luto. Falou com todo mundo. Fala com todo mundo. Então a arte também tem esse poder Isso democrático. É muito bonito. Isso é até uma resposta para quem está procurando. Mas espera aí, a história mesmo de Hamlet está onde, né, nesse filme Hamlet? Na hora que a mãe fica tocada porque vê o filho ali e faz assim, e todo mundo faz junto com ela, ninguém sabe a história dela. As pessoas estão fazendo porque cada uma reconheceu a sua história. Cada um reconheceu o seu luto, a sua perda, que a sua dor. O que essas peças todas de tragédia fazem com a gente. Exato. Cada um vai reconhecer o seu luto. Exato. E aí, mas voltando a isso que você diz, porque tem um conceito na psicanálise que é muito bonito, que é o da Klein, que ela vai falar do objeto bom interno. E o que é objeto bom interno?
É tudo aquilo que a gente introjeta, aquela rede de cuidados, né? A mãe que pega a gente no colo no início da vida, o pai que bota a gente na barriga para esquentar quando está com cólica. Toda essa rede de cuidados forma o nosso bom objeto interno. E a Klein vai dizer que esse bom objeto interno é a base do eu, né? Então, a gente pode passar por lutos, por episódios traumáticos, mas a gente não cai, porque ele é o alicerce do nosso psiquismo. Então, o que é um bom trabalho de luto? A gente saber que a gente perdeu aquele objeto, mas a gente mantém ele vivo dentro da gente como esse bom objeto interno que edifica o nosso eu e que mantém a gente de pé, né? Eu tô aqui hoje falando sobre luto, sobre perda, lembrando da minha avó, mas eu sei de todo o papel que ela teve na minha vida. Ela continua viva dentro de mim. Esse objeto bom interno permanece. O trabalho de luto é isso. É a gente poder sustentar esses bons objetos internos com gratidão, sem ressentimento. Sabendo que você está de pé justamente porque eles fizeram parte de você. Eu lembrei quando eu entrevistei a Erika Hilton, e ela sempre fala com muito amor e carinho da mãe, que também foi a pessoa que expulsou ela de casa. E botou ela para sofrer qualquer violência e perigo na rua, que é quando ela vai se prostituir, etc. E ela fala um negócio que eu nunca esqueci. Isso assim Ela fala assim, foi a minha mãe que me botou para fora, eu fico arrepiada, foi a minha mãe que me botou para fora de casa, mas também foi todo o amor que ela me deu antes disso que fez eu sobreviver na rua. Nossa, que incrível. Que e voltar e hoje ser quem eu sou. Essa é a ambivalência, né? Essa é a grande conquista de maturidade. Quando a gente consegue perceber que as pessoas não são totalmente más ou totalmente boas. A gente sai dessa idealização. A gente consegue unir, né? O que a Melanie Klein fala, é essa capacidade de pensar, de perceber que o objeto mal também é objeto bom, né? E aí, a partir dessa unificação, a gente caminha para uma posição depressiva. O que é isso? Olhar para esse objeto e se responsabilizar, né? Então, pelo ódio que a gente já sentiu, mas entender que essa pessoa não é totalmente só alguma coisa, não é 880. A ambivalência faz parte dos laços humanos, da constituição humana. E quando a gente vive um luto, a gente é atravessado de uma forma avassaladora por essa ambivalência. Porque a gente pensa, poderia ter feito mais, poderia ter estado mais presente, poderia ter amado mais. Aí você sente ódio também. Por que essa pessoa me deixou? Por que ela morreu? Ela não tinha o direito de morrer agora. Né? Aí você fica com ódio da vida. Eu montei toda a minha neurose existencial em cima da morte dos meus avós. Acho que eu já te contei isso. Minha neurose por trabalho, por dinheiro. Eu fui criada pelos meus avós maternos. Né? Meus pais trabalhavam o dia todo. E meu avô e minha avó, por parte de mãe, me criaram. Então era pai e mãe, igual. E eles morreram no intervalo de 10 meses, quando eu tinha 13 anos, né? Então eu perdi uma casa, assim, eu morava praticamente com eles. Minha mãe só me pegava para dormir. E eu lembro de perguntar para minha mãe o que aconteceu, porque foi muito rápido. E da minha mãe falar, eles morreram porque a gente é pobre, eles morreram porque a gente não tem plano médico. Nossa, como isso eu montei a minha vida. Assim, eu montei a minha neurose se eu ficar sem dinheiro, meus pais morrem. A qualquer momento eles morrem. Então eu fico assim, precisa ter o dinheiro guardado, precisa ter mais dinheiro, precisa ter o plano médico bom, precisa ter... O tempo todo em alerta. O tempo inteiro em alerta, porque eu criei uma fantasia de que se meus pais morrerem a culpa é minha. É porque eu não paguei o melhor médico, é porque eu não paguei o melhor exame. Né? Eu montei, nem sei porque eu contei isso, mas a gente estava falando... Mas claro, tem a ver com essas marcas que ficam na gente em relação às perdas que a gente enfrenta e como que isso... A gente se culpa. Como que isso é processado. Eu acho que a culpa do Shakespeare se materializa naquele fantasma que assombra o filho. Sim. Então é essa culpa... E é engraçado, né? Porque ele representa, ele encena o fantasma. Que é esse fantasma atormentador. A culpa é um tormento. A culpa coloca a gente, muitas vezes, para trabalhar, ou muitas vezes ela pode ser paralisante. Uma culpa em excesso, ela pode nos adoecer. Nos jogar numa posição de total depressão e desvitalização. A gente se sente... Ou ela bota você para rodar no neoliberalismo como uma pecinha... Como aconteceu com você. Perfeita. Comigo. Ou eu tenho as fases de depressão que eu não consigo fazer nada. Exato. Vai pro extremo oposto. Exatamente.
E tem uma coisa muito bonita, eles vão amarrando no filme essa explosão que a gente sente no final. E de uma forma muito incrível, assim, o roteiro é muito bom. Que é, o filho, antes de morrer, fala pra mãe, um dia eu vou estar num palco e lutar com espada, né? E eu vou ser um grande espadachim, não sei o que ele fala, mas todos vão ver, né? Ele tem esse desejo que ele vai ser a estrela da peça do pai. Estrela da peça do pai. E tem uma coisa com espada. Exato. Eu vou lutar no palco. Né? E aí ele bota na peça essa cena da espada. É o momento em que a mãe também conecta. Ele tá encenando o meu filho. É o meu filho que tá aqui. Né? É lindo, e eu acho que a lição que fica do filme é isso, a potência da arte de poder simbolizar o indizível. Aquilo que a gente não consegue alcançar, aquilo que nosso psiquismo não consegue pegar, a arte vem e dá um contorno, dá um formato. A arte muitas vezes é capaz de dizer aquilo que a gente não alcança. E ela toca, ela tem esse poder democrático, né? De tocar. Quando eu assisti no cinema, eu vi muita gente chorando e a gente sai junto, né? Do cinema. Sim. Chorando, a gente se identifica, olha um pra cara do outro e a gente comenta, vai ao banheiro no final do filme, tá lá na fila do banheiro, o pessoal tá comentando o filme, fala, nossa, que papel incrível, que encenação perfeita, né? Como é bonito esse retrato da dor, né? E ao mesmo tempo você acaba se identificando com todo mundo. Então a arte tem esse poder de causar essa identificação conjunta, esse poder democrático, né? Por isso que eu acredito sempre que um país, né, uma nação sem arte, sem cultura, não tem muito futuro. Né? Precisa apostar nisso. Concordo totalmente. Por que será que é tão importante? Muitas pessoas falam isso, né? Claro que quem tem uma aptidão para desenho, ou para música, ou para dança, vai colocar nisso. Mas mesmo quem não deseja ser escritor, não quer ser escritor, sente que elabora melhor escrevendo, né? E já tive essa conversa com alguns analistas meus, né? Posso trazer um texto? Porque eles falam, não, que o texto não vai ter ato falho. Eu penso, nossa, meu texto tem tanto ato falho. Olha só. Os psicanalistas falam, não, porque você, na hora que você escreve, você está estruturando. Eu não. Não. Sai tanto ato falho quando eu estou escrevendo. Engraçado, eu trabalho com adolescentes e a maioria das minhas pacientes adolescentes, elas levam textos autorais para análise. Para ler na hora. Exato. E elas acabam pegando, fazendo conexões ali, simbolizando, quando elas leem em voz alta, falando, nossa, eu não acredito que eu escrevi isso. Né? E esse recorte representa justamente o conflito que a pessoa está vivendo naquele momento. Sim. E ela não se dá conta. Porque eu acho que é isso, as pessoas... na escrita você estrutura. Será? Depende da escrita. Eu acho que quando a gente senta e revê, e você vai publicar um livro, um artigo científico, você não pode escrever em associação livre. Sim, né? Claro. Aí você senta, revê. Quando você revê, você vai fazendo limpeza, você vai tirando e tal. Mas a primeira versão dessa escrita... Vixe. É total associação livre. Sim. Né? O meu próprio livro, O Elogio à Tristeza, quando eu sentei e escrevi, eu escrevi o que me via à cabeça. Depois você foi arrumando Depois ali. eu fui arrumando. Então, acho que é isso que talvez eu tenha que falar para os meus analistas, que eu não vou trazer o arrumado, eu vou trazer a primeira vomitada. Exato. Né? Exato. Porque ali tem muito material. Às vezes, falando, eu organizo mais do que escrevendo. E é bonito, né? Porque o próprio Freud dizia que os poetas alcançam aquilo que os analistas demoram anos para alcançar. Mas por que será que é a importância de dar palavra, de simbolizar? Eu acho por que alivia tanto? Eu sinto muito alívio depois que eu escrevo. Eu acho que a gente consegue registrar, né, colocar para fora, tentar organizar minimamente aquilo que está caótico dentro da gente. Né? O nosso mundo interno é um caos. Às vezes é um caos desconhecido. Às vezes é um caos totalmente estrangeiro. E quando a gente vomita isso, né, da matéria isso, a gente acaba organizando de alguma forma. Por mais que seja algo extremamente espontâneo. Como a gente está falando de uma escrita que vem em Semana passada aconteceu um negócio muito engraçado comigo. Eu li o livro de uma socióloga francesa. E aí falei, vou fazer a resenha do livro. E não saía o negócio, eu escrevia. E eu, eu vou ter que... Tem um negócio que eu travo mesmo, assim. Minha cabeça estava afim de... Minha cabeça. Eu inteira. Tem que parar de separar corpo e cabeça. Meu analista fica puto.
Eu não estava conseguindo, eu precisava de outra coisa ali. Daí eu interrompi o negócio da socióloga francesa e tá bom, vai, o que você quer dizer, né? E aí eu comecei a escrever, sei lá, tô com... Como se fosse um exercício assim, uma crônica para Folha, mas não sei se vai servir para Folha, se qualquer coisa eu jogo fora. E comecei a escrever, de repente eu escrevi uma frase assim: você não lembra do seu combinado na infância de que você seria uma escritora, de que você escreveria sempre que alguém te magoasse? Porque o meu diário era isso. Hoje eu briguei com a fulaninha, hoje a professora... meu diário era a central eu era... Qualquer coisa que me magoasse, o diário só existia para isso. Para contar as coisas que me doíam durante o dia. Nossa. E aí eu escrevi essa frase: você não lembra desse combinado? Porque você combinou na infância, querida. Você não vai conseguir se livrar só porque você já escreveu livro, já tem coluna no jornal. De jeito nenhum. Você vai ter que escrever sobre quem te magoou. Depois você vai para a socióloga francesa. Mas eu escrevi esse negócio como se algo em mim me quisesse me contar. Aí eu li e falei, tá bom, inferno, prisão, mente prisão. Olha só. Aí desci o cacete num negócio lá que tinha me magoado, que você sabe o que é, que a gente já conversou. Escrevi, nem postei, nem publiquei, nada. E depois disso... E depois socióloga francesa veio, nossa... Veio que veio, mas tem uns tratos, né? É muito doido isso. E é bonito a gente acompanhar esse processo também no filme. Eu acho que isso que você falou, à medida que você foi falando, me veio à mente várias cenas do filme. Quando ele tem uma questão ali edipiana muito complexa, né? O pai é muito agressivo com Shakespeare, né? É isso que eu ia trazer agora. Desdenha da profissão dele o tempo todo. Nossa, você fica aí escrevendo, coisa mais ridícula, ensinando crianças latim. O que é isso, né? Eu sou um artesão de luvas, por que você não herda a minha profissão? É isso que dá dinheiro. Enfim, e aí ele bate no Shakespeare. Shakespeare, sei lá, com seus... já homem, casado, com filho, ele bate, né? Uma hora ele põe um limite até uma hora que ele põe um limite. Mas nessa hora que ele põe o limite, é a hora que ele começa... E eu acho que essa semiótica, ela traz muita coisa pra gente pensar. Ele começa a descascar várias pontas de penas para fazer uma caneta e ele não consegue. Então esse conflito para ele foi tão indigesto que nem fazer a ponta da caneta para escrever, e ali tá os papéis todos espalhados. Que é quando ele tem um surto ali. Exatamente. Ele se desorganiza. Ele não consegue. E aí, ao mesmo tempo, tem a bebezinha chorando, que é a primeira filha deles. E ele tá ali naquele caos, né? Tem a paternidade, tem, né, aquela coisa ali. Se eu não sou mais o filho do meu pai, eu preciso ser o pai daquela criança. Exato. É um pouco esse conflito também. Perfeito. Exatamente. Então eu preciso trazer dinheiro, eu preciso ser. Exatamente. Né? Porque eu era um não ser enquanto meu pai é que mandava, né? Exatamente. Aquelas tentando trazer uma metáfora pro ser ou não ser, enfiando em qualquer lugar que cabe. Mas tá dando super certo. Tem uma coisa desse filme também que eu fiquei pensando, da importância de respeitar o luto da outra pessoa. Porque a gente sofre de um jeito, a pessoa sofre de outro, claro. Né? Então você fica o filme inteiro com ódio do Will, fala, pô, essa mulher tá se acabando em sofrimento, o cara tá lá em Londres brincando de artista, e aí ele faz aquela peça, que é a partir dessa peça que muda a vida do Shakespeare, né? Exato. E aí tem aquele momento lindo que ela finalmente olha pro marido, porque eles estavam sem conexão, praticamente separados, né? E eles se conectam porque ela entende. Ah, você estava assim em luto, só que você estava vivendo ele diferente do meu. Exato. Né? E quando tá tendo a encenação, a parte final da peça, ele tá lá dentro ouvindo, repetindo as frases e chorando copiosamente, né? Então ele também tá em total sofrimento. E é isso, como a gente acha que todo mundo tem que sofrer igual, ou que o tempo de luto é igual para todo mundo, não é? Né? Às vezes um luto ele fica reverberando dentro da gente. Gente, eu fui chorar a morte do meu avô no fim do meu casamento. Então. O meu avô morreu, eu tinha 13 anos. Eu chorei a morte dele quando eu fiz 42. Claro que eu chorei no velório e tal, mas era uma coisa assim... Minha mãe falava, você é fria, ele te criou como pai. Eu falava, como assim eu sou fria? Eu tô morta por dentro, eu só não tô jogada, me acabando, né? Mas o que aconteceu que você não pôde chorar, né? Eu nem sei. Mas aí quando eu me separei, um dia eu cheguei na análise
E para falar do fim do meu casamento, comecei a falar do meu avô. E foi o que fez eu curar, de certa forma, a loucura que eu tava de dor do fim do meu casamento. Que interessante. Você chorou pelas duas coisas ao mesmo tempo. Chorei, sobretudo, aquelas que vai chorar agora no programa, que já tá dando vontade, mas chorei sobretudo meu avô. 30 anos depois. Olha só. E eu não sou uma pessoa com dificuldade de chorar, mas a morte do meu avô eu não consegui com 13 anos. Acho que não tinha capacidade. Sim. Não tinha estrutura para o tamanho daquela dor. Eu tenho uma paciente com seus 40 e poucos anos e ela perdeu a mãe também, ela tinha por volta de 16, 17. E ela tem uma irmã mais nova. E aí, quando ela perdeu a mãe, ela falou assim, eu não podia chorar. Porque tinha irmã mais nova. A minha mãe desestruturou completamente com a morte do meu avô. Por isso que eu te perguntei, por que você não pôde chorar? Você precisava ser forte pra alguém. Não, a minha mãe, ela desestruturou, ela não juntava lé com cré, ela me deixou 3 dias sem comer, eu tive que comer na vizinha, ela assim... Então, de alguma forma, você não podia ser mais um problema, chorando. Você não podia ser frágil naquele momento, já que sua mãe, que era forte, estava sem estrutura. Tava todo mundo sem estrutura, meus tios, meu pai, foi um negócio assim, porque foi do nada, né? Não tava doente, nada. E eu lembro de você contar nas suas crônicas, nos seus podcasts, que ali você começou a descrever a cena na sua cabeça. Foi ali que eu entendi que eu queria escrever, porque como eu vi que ninguém ia cuidar de mim, porque a pior era eu ali, né? Que não dá pra falar isso, porque minha mãe tava perdendo o pai, mas eu era a criança, né? A criança que ninguém lembrou de dar almoço e jantar, esqueceram completamente de mim pela primeira vez na vida, porque eu era filha e neta única, então era tudo muito assim. Sabe? E de repente... E aí aquilo foi uma dor tão grande que eu acho que se eu fosse adulta, eu ia pegar meu carrinho e ir embora. Porque eu não tava... Comecei a ter crise de pânico, de tudo. Claro. Primeira crise de pânico. Primeira não, estamos aí com isso aí desde muito criança. Mas eu falei, o que eu posso fazer para me acalmar? E eu comecei a narrar o velório dentro da minha cabeça. Que bonito. E depois eu comecei a narrar tudo. E aí depois eu comecei a escrever o que estava narrando, né? Então eu acho que ali foi que eu pensei... Escrever me acalma, eu vou fazer isso pro resto da vida. Eu fiz para me acalmar e virou uma profissão. Que é o trabalho de simbolização, né, Tati? Quando a gente não tem palavras, né? Quando a gente não tem repertório psíquico para dar conta da vivência traumática, porque o trauma ele é sempre da ordem do indizível, a gente simboliza isso depois posteriormente, com o recurso que a gente tem. Então você foi descrevendo isso na sua cabeça. Isso ficou muito claro para você, mas naquele momento você não tinha condições de escrever sobre. Sim. Você veio falar sobre isso depois que você se afastou disso. Né? Então a mesma coisa essa minha paciente, ela falou assim, eu vim chorar pela morte da minha mãe semana passada, depois da nossa sessão. Nossa. E quando eu me separei, meu ex-marido também falava, porque ele sofreu muito rápido. E eu fui sofrer depois e por anos. Ele sofreu muito em 4 meses. Eu fui sofrer 6 meses depois e fiquei 2 anos sofrendo. Então não dá para julgar o luto das pessoas. Não dá para julgar, não tem um protocolo, não tem algo que seja comum a todos. Eu acho que isso que faz da gente essencialmente humanos. Eu lembro que eu já estava separada há 1 ano e meio, 1 ano. Eu já tinha um outro namorado, a gente estava num churrasco com os amigos desse outro namorado. Eu já separada há um tempo, o meu ex-marido já namorando outra pessoa já bem, já não estava mais... E eu estava assim no churrasco, aí não sei o que aconteceu. Começaram a chegar umas pessoas, passou uma carne, passou um pão com alho. Eu fiz assim, eu me separei. Juro por Deus, foi a coisa mais esquisita que já aconteceu na minha vida. Naquele momento veio... Eu até hoje não sei. Princípio de realidade. Eu não sei o que aconteceu. Entrou uma família com criança, eu não sei o que aconteceu. Eu virei pro meu namorado da época e falei... Ele falou que foi, eu falei, eu me separei do pai da minha filha, um casamento de 10 anos. Ele falou, eu tô sabendo, a gente já namora há 1 ano. Eu falei, eu preciso ir embora. Eu fui embora pra casa, eu chorei por 3 dias ininterruptamente. Nossa. Não parava de chorar, não parava de chorar. Eu falei, eu tô psicótica, não é possível. Quer ver? Sou um churrasco 1 ano depois pra cair a ficha. Muito esquisito, muito esquisito. Mas, de novo, né? Qual foi o recurso que você teve pra poder sair dessa relação? Porque eu tinha filha pequena. Falei, eu não posso cair. Exatamente. Eu caio depois, gente. Que bonito isso. Uma pessoa que sustenta outrem. Eu sou essa pessoa. Mas que bom que você tem um espaço pra cair, ainda que seja depois. Preciso cair. Muita gente não tem. Muita gente nega. Aí adoece. E feio. adoece.
Porque a conta chega, né? Então, nessa vibe de esperança, de alegria, de conversas fáceis e leves, né? Mas foi bonito. Falamos de tudo. Tem mais alguma coisa que você quer falar do filme? Acho que não. A gente falou tudo aqui. Falamos do feminino, da ligação dela com a natureza, do vermelho, do amor que ela carrega pela vida. Muito bonito. Então, este foi Alexandre e Patrícia, essa beleza de ser humano genial, perfumado. Assista, quem não assistiu, assista Hamnet. E comenta aqui quais filmes você quer que a gente converse, que eu traga outros convidados. E até o próximo programa.